Olá, pessoal! Muito boa tarde! Mais uma quinta-feira, 6 horas da tarde, no ar para vocês. Mais um episódio onde a gente reafirma com vocês o compromisso de entregar conteúdos de altíssima relevância. Eu sou a Tatiana Souza. Daiane Andrade por aqui. E hoje a gente vai conversar com a filha da Silvia e do Alberto. Ela é a mãe da Dolores. Eu espero que ela conte um pouquinho para vocês sobre a Dolores. Mas ela tem 16 anos de experiência no mundo do jornalismo. Pensa, a gente tá nervosa aqui? Não, imagina, estamos só se tremendo, só um pouquinho aqui. Mas a gente vai lá, sabe que experiências contam é isso, né, gente? Quem sabe faz ao vivo e a gente vai conversar um pouquinho hoje com a Renatinha Diniz. Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço, estou muito feliz de ter recebido esse convite, finalmente saiu, estou muito feliz de estar aqui, de bater esse papo, eu espero muito poder agregar com vocês. Desconsiderem que eu tenho todo esse tempo de experiência com televisão, cada nova gravação é uma experiência nova, então tá tudo certo, aqui eu só sou uma convidada e aqui eu tô como sua brother hoje, então tá tudo bem. Importante, gravem isso desde já, porque vocês vão aprender bastante sobre isso, então já guarda aí, ó, sua brother, né? E eu tenho certeza que o rostinho dela é conhecido, né, gente? Apareceu aqui, vocês já reconheceram quem é a Renatinha Diniz, né? Imagina, não é assim não. Não é, eu falo, ninguém tem obrigação de saber, até porque a gente tá numa plataforma de streaming, então a gente tá no YouTube. Exato. E eu fui muito tempo apresentadora de TV, então eu falo... Ninguém tem obrigação de saber, porque as pessoas hoje estão muito pouco apegadas à televisão mais, né? Então, a internet é mais forte hoje. Então, talvez me conheçam do YouTube, mas ninguém tem obrigação de saber, não. Só porque eu trabalhei na TV, tá tudo certo. E essa transição de TV para streaming é exatamente isso que ela vem falar pra vocês. Conta um pouquinho pra gente, Rê, como é que iniciou sua carreira, desde lá da sua época da faculdade, da escolha da tua formação. Conta pra gente. Bom... A radialista, jornalista, apresentadora gosta de falar, né? Então, quanto tempo a gente tem? Fica tranquila. Eu vou tentar dar uma resumida. Fique à vontade, depois o editor se vira pra cortar. É isso. Mas, ó, já que ela começou falando, que a Day começou falando do nome dos meus pais, uma coisa que eu sempre ouvi desde pequena era: resume, Renata, resume. Porque eu gosto de contar detalhes das coisas, então eu vou tentar resumir. Vamos lá. Bom, eu, desde pequena, desde os 5 anos de idade, meu nome é Renata Diniz, e eu falava, Renata Diniz é nome de atriz. E eu falava, eu vou trabalhar na televisão. Então, eu tinha isso muito certo na minha cabeça. Eu era a Maria Aparecida, sabe? Tipo, a filhota que você tem. Exatamente isso, igual Sossô, assim. Para todo mundo que eu quero falar, quero me apresentar, fazer show em casa e tal. Então, eu já tinha esse viés artístico que vinha da família. Porque o meu avô foi ator, sapateava, atuava. Que massa. Não profissionalmente, por hobby, porque naquela época era muito mal visto isso. Mas ele sapateava no teatro, ele fazia teatro. Mas trabalhou como comerciante. Era vendedor nato no sangue, assim, muito... Era um talento dele, a questão de vender. Então, não seguiu carreira. Meu pai, filho dele, tocava piano de ouvido, igual o meu avô. Então, meu pai, com 12 anos de idade, dava aula de piano. Que massa. De tanto que manjava. Mas também não seguiu carreira, foi fazer medicina. O meu irmão, que é mais velho do que eu, 5 anos mais velho, também. Sempre teve um viés artístico com música, tocava super bem, fez teatro, mas também não seguiu carreira. Foi pra administração, hotelaria, entrou em marketing e vendas. E aí eu falei que precisou chegar uma mulher na família pra ter essa vontade de falar, não, eu vou fazer acontecer. Eu vou até o final. Então, assim, todo mundo tinha o dom, mas eu falei, eu vou até o final. E era muito difícil, porque eu cresci no interior, Piracicaba, uma cidade que não é longe de São Paulo, mas 160 quilômetros, e meus pais são médicos, então não tinha ninguém na área de comunicação. E eu sempre quis, mas eles não tinham como me levar pra fazer teste. Eu lembro que teve a época das Chiquititas. Nossa. E eu falava, mãe, me leva pra fazer um teste, eu quero muito pra Chiquititas. Elas moravam em Buenos Aires, aquela coisa toda. Minha mãe falava, não tem nem como. Ela chegou a me levar pra fazer um book, uma coisa aqui, outra ali, mas naquela época tinha muito golpe, né? De faz foto, não sei o que, não vira nada. E hoje ainda tem Hoje ainda muito. tem, hoje ainda tem. Exato, ainda acontece. E aquela coisa, tipo, da mãe querer muito ajudar, mas não poder acompanhar. Então, e ela não queria me frustrar. Então, eles me seguraram. Aí eu fiz balé. O balé me deu gancho pra ir pro teatro. Aí eu comecei a fazer teatro na escola. Aí, muito apaixonada, muito claro do que eu queria. Chegou na época do vestibular, prestei rádio e TV. E ali, no momento que eu entrei na faculdade, eu falei, bom, agora eu consigo bater asa sozinha e correr atrás do meu sonho, né? Então, eles me seguraram até ali. O que foi muito bom, porque eu acho que se eu tivesse começado muito cedo, talvez eu não tivesse maturidade pra entender o que é o mercado audiovisual, televisão, do jornalismo, da reportagem.
Então, acho que toda essa trajetória fez muito sentido. Aí, prestei rádio e TV, fiz um ano no interior. Nisso, eu descobri a escola do Wolf Maia e aí eu comecei a estudar teatro. E aí, eu me dividia entre fazer faculdade no interior e vir de final de semana para São Paulo. Depois de um ano, eu transferi tudo para São Paulo. Meus avós já moravam aqui. Aí foram um ponto meio de apoio para mim. Transferi tudo, terminei a faculdade de rádio e TV, terminei o curso de teatro, então me formei em rádio e TV e... O seu vô que fazia teatro era daqui de São Paulo. Era o que me ajudava, assim. E ele, imagino, muito, todo orgulhoso, né? Super, super. Ele era da primeira fila que ficava ali. Porque você Na imagina, verdade, ele tinha o teatro na veia, mas não pôde seguir carreira e ver a neta, né, realizando o sonho dele, né? Que incrível. Eu tive, graças a Deus, essa oportunidade dele estar ali e acompanhar. E ele me ajudou muito a conseguir concretizar os sonhos. Graças a Deus, assim. Sei que tem muitas pessoas que em diversas carreiras não têm o apoio da família, né? E minha família poderia ter me forçado a fazer medicina, mas meus pais só me falavam uma coisa. Escolha uma profissão que você goste, trabalhe muito e ganhe o seu dinheiro da maneira mais honesta. Assim... Então, eles não me forçavam a fazer medicina, até porque eu e meu irmão, como meus pais são GOs, então ginecologia, obstetrícia, não tem hora. Então, meu pai era chamado no hospital, minha mãe ia lá auxiliar. Então, eu e meu irmão, nós crescemos lembrando de diversos momentos que a gente tava no centro cirúrgico, meus pais operando e a gente desenhando lá de madrugada. Então, eles falavam, tá vendo? Isso aqui é a profissão de médico. É isso que vocês querem pra vocês? Então, quando eu era pequena, até falei, ai, e se eu fizesse pediatria, né, brincando de boneca? Depois passou rapidinho, eu falei, não, eu quero trabalhar na TV. Então, eu tinha isso muito claro. E aí, eu falei, não, vou fazer televisão, achando que era só glamour, né? Os primeiros trabalhos que eu peguei, eu tava filmando de madrugada. Daí eu falava, pai, olha aí, ó, eu tô de madrugada trabalhando também. Que também tem de madrugada aqui, eu também. Exato. Então, tipo, o que importa é você amar e gostar do que você faz, né? E aí, eu tinha muita certeza que eu queria ser atriz. Mesmo assim, eles, apesar de me apoiarem, eles me forçavam um pouco a barra, porque o curso de teatro que eu tava fazendo não era um curso bacharel. Então, não era uma formação acadêmica. Era um curso profissionalizante. Então, meu pai falou, beleza, você quer trabalhar na área, só que você precisa ter uma formação acadêmica. Qual faculdade você vai fazer? Aí eu escolhi rádio e TV. Porque eu gostava da produção e eu já tinha essa imagem, assim. Se eu entender dos bastidores, vai ser muito mais fácil eu atuar. Porque daí eu vou saber tudo o que tá acontecendo. E foi realmente, sentido, assim, né? Muito brilhante pra mim. Eu tive uma outra perspectiva de mercado de trabalho por ter entendido os bastidores antes de entrar em frente às câmeras. E aí, fui fazer rádio e TV. Eu me formei ao mesmo tempo fazendo tudo junto. E os primeiros trabalhos que eu tive foram na área de produção. Então, eu carreguei caixa de água, montei set de cinema, fiz publicidade, fiz curta-metragem. Não cheguei a fazer longa-metragem, mas fiz bastante trabalhos assim. E, ao mesmo tempo, correndo atrás da carreira de apresentadora. Começaram a surgir os testes, eu não consegui mais conciliar as duas coisas. E aí, larguei a parte da produção, fui fazer teste, até que eu entrei no mercado de trabalho como apresentadora em 2009. Acho que foi... 2009. 2009. Que daí, a primeira grande emissora que eu entrei, eu já tava fazendo um programa no interior, que meu tio era produtor cultural na época, comprou um horário e falou, você não quer apresentar? Porque não tem um programa cultural na cidade. Eu falei, claro que eu quero. Porque eu precisava ter horas... Sim. Eu falava, tem que ter quilômetros rodados. Tem que ter a experiência. Né? Exato, tem que viver tem que viver. viver. Porque uma coisa que eu percebi, me formando como atriz, e tendo a perspectiva da carreira de apresentadora, o que eu senti como mercado de trabalho? O ator, ele precisa ser escolhido ali. Ele precisa da obra, ele precisa do diretor, ele precisa realmente da obra que os caras estão... Naquela época, né? Eu peguei exatamente a transição de entrar numa faculdade ou pensar numa carreira com uma dinâmica de mercado de trabalho, que eram as grandes emissoras, que tinham as obras, que tinham os produtos e contratavam as pessoas. E logo que eu me formei, o YouTube explodiu. Começou a explodir. E aí era uma coisa da gente falar, cara, a gente tá democratizando as oportunidades de trabalho. Sim. Porque agora não é mais emissora que depende, você pode ir lá e fazer o seu canal. Então eu vivi exatamente essa transição, assim. Então eu me formei pra ser escolhida. E aí quando eu tava terminando o Wolf, um professor meu falou, Renatinha, você tem muito dom pra apresentar. Que a gente tinha com esse professor eu tinha uma aula que a gente tinha que olhar pra câmera e fazer... ele ensinava a gente a fazer vídeos institucionais na época. Porque o ator também podia fazer isso como opção de trabalho, assim. E aí, ele falou, eu acho que você funciona muito olhando pra câmera. Eu falei, sério? Ele falou, vai fazer um curso. Aí eu fui fazer um curso específico técnico no Senac, que naquela época tinha um curso muito bom. Aí eu me formei como apresentadora. E ali, naquele momento, eu falei,
cara, eu preciso pegar essa oportunidade de estar rolando no interior, mesmo já morando em São Paulo, pra eu ter experiência. Sim. Preciso botar minha carinha ali e entender o que é apresentar de fato na prática. E aí, enquanto eu tava fazendo esse programa com meu tio lá, eu ia uma vez por semana gravar e voltava pra São Paulo, terminando o curso de apresentadora aqui. Aí eu fui chamada pra primeira televisão pela internet, que era All TV na época. Vocês lembram? Lembram? Olha lá. Quem é das antigas lembra. Que era do Luquete. E aí tinha uns meninos da minha turma, na minha faculdade, que trabalhavam lá, tinham alguns programas falando. Cara, ali era uma grande... era um grande estágio, assim. Porque... Um laboratório, eram né? jovens, tipo... Que legal. Não rolava grana, porque... Ninguém apostava nisso. Meu cara foi o primeiro cara que falou, cara, vamos fazer uma televisão na internet 24 horas de programação. Era uma parada muito inédita. Mas que era tudo muito novo. E aí eu fui pra ser Chat Girl, no programa de uma apresentadora que já tava lá há muito tempo, a Silvia Cancherini, que já era super consagrada e tal, e eu fui lá pra ser Chat Girl. Ali, ganhei essa experiência. Aí, desculpa, comecei na verdade aí. Aí veio meu tio com esse projeto, falei, então vou fazer essas duas coisas, vou começar a fazer o máximo que eu puder. Um ano depois disso, eu fui chamada pra primeira emissora de trabalho que eu entrei mesmo. Sendo apresentadora, aí abri minha empresa, tive que montar um CNPJ, aí eu entendi que o negócio tava ficando sério. Ficou sério. Eu falei, agora eu tô, Mais olha... responsabilidade. agora Tô nós ganhando temos- grande, Exatamente. como moça grande. Exatamente, companhia limitada, entendeu? Agora eu sou um CNPJ. E aí eu entrei, conquistei a minha independência financeira, né? Comecei a minha carreira mesmo no varejo. Então eu era uma menina, eu tinha 20 para 21, eu nunca tinha vendido uma caneta Bic. Mas como eu tinha alguns Mas tinha patrocinadores... no sangue, tinha no sangue já. É. O pai vendia, o avô vendia. O avô, exato. E aí, como no interior eu tinha alguns patrocinadores, eles queriam que eu fosse na loja mostrar os produtos. Então eu ia lá, falava, e fazia muito natural, assim, muito meu. Surgiu vaga pra essa emissora, que na época era Mega TV, era um canal também 24 horas de vendas. Só tinha uma galera muito fera apresentando ali, a galera vendia muito bem e tal. Surgiu uma vaga e um amigo meu que tava fazendo curso de locução comigo no Senac falou, vai e manda um vídeo. Eu falei, mas eu nunca vendi nada. Bom, vocês já perceberam, quem tá acompanhando, quanto eu falo rápido. Ele viu um vídeo meu e falou, você é muito dinâmica, você é muito rápida. Eu falei, mas eu nunca vendi. Ele falou, mas você vai aprender. E aí eu entrei, usando 3 quilos de maquiagem na cara, porque eu era muito novinha. Eu tinha que vender apartamento de 2, 3 milhões, porque tinham todos os tipos de produto, né? Então eu vendia desde colchão, cadeira, até carro, apartamento, tudo. Todos os segmentos. E aí entrei no varejo. E foi um desafio no começo, realmente, pra poder entender a dinâmica. Mas eu tinha a parte técnica a ser lapidada, que era essa coisa de falar rápido, de conseguir compilar as informações e tal. E aí eu fiquei no varejo, cara, nessa emissora 5 anos e meio. Nisso eu comecei a fazer automotivo também, porque como eu gravava carros, né, a gente tinha programa de autos, eu fui chamada pela Peugeot para ser apresentadora interna deles, institucional mesmo, sabe? Treinamento da equipe e Olha, tal. que legal. Que já é uma iniciativa. Também eu falo que, pra galera que tá no audiovisual, quem tá se formando, tem muitas veias e tem muitos caminhos que você pode seguir. E hoje, cada vez mais as pessoas estão apostando com as redes sociais em Sim, você fazer produtos em audiovisual. Então, naquela época, eu fui 4 anos apresentadora deles, interno. Aí, nisso já foi o que eu senti um pouquinho do automotivo. Eu falei, nossa, né, tô falando sobre carros, legal e tal. E continuei no varejo. Depois eu fui pra Gazeta fazer também, fui pescada pra ir pro programa de vendas de lá, que era a mesma dinâmica do que eu já fazia na outra emissora. E aí, depois da Gazeta, eu fui pra Band. Aí eu entrei na Band, mas aí mudei um pouco o formato. Porque o varejo... Varejo que as pessoas têm de referência é o Shop Tour, né? É o Shop Tour. Sim. É o Shop Tour. Era exatamente Botine. isso. Exato. E a Mega TV veio depois do Shop Tour numa fusão que aconteceu. Então, era a mesma dinâmica. Mesma dinâmica. Então, eu ia nas lojas gravar. Então, eu tinha muito contato com vários lojistas, com perfis, E personalidades era a diferentes. loja que contratava a emissora pra Isso. fazer... Ah, que A bacana. loja entrava em contato, o departamento comercial da emissora ia até o lojista, fechava o contrato. E aí a gravação era uma vez por semana, cada semana ia um apresentador. Às vezes eles tinham preferência. Ah, putz, tal fulano tá vendeu mais, tem mais apelo, tem mais a ver com o meu público. O pessoal Entendi. gosta, Se ou tinha mais conta- sinergia se com... conecta mais, né? Exato. Tinha loja que só queria gravar com mulher, tinha loja que só queria gravar com homem. Então tinha essas preferências, assim. Eu caí no gosto muito rápido, porque o fato de eu falar rápido, eu conseguia colocar mais informações. Sim.
Já tinha Isso. o viés de influencers na época, né? Se a gente Exato. se a gente parar um pouquinho pra pensar, já era um grau ali de influencers, né? Quando a gente escolhe, eu quero aquele perfil que fala mais rápido. Não, já era muito o perfil A de conexão com o influencers de público, hoje. né? É. E na TV tempo é dinheiro, né? Então, assim, às vezes, quanto menos o cara pudesse gastar, melhor. Então, ele fechava um comercial de 30 segundos, ele queria falar 4 preços, 2 endereços, a promoção, forma de pagamento. E eu chegava lá, como eu era nova, eu tinha sangue, tava com sangue nos olhos querendo fazer acontecer. Eu falava, não, vou dar um jeito, eu vou conseguir. Ia lá e... Gol! Faltava gritar gol no final. Gostei dessa menina, que ela consegue falar tudo. Porque tinha apresentador que falava, não cabe, vai ficar muito rápido. Eu falava, não, eu faço. Então, acabou que eu fiquei muito tempo nessa área. Quando eu fui pra Band, aí eu já fui numa outra dinâmica. Porque o varejo, ele era realmente muito intenso. Então, assim, numa pauta muito longa, acho que a mais longa que eu já fiz na vida, eu fiz 14 lojas em um dia. Meu Deus! 14 lojas 14. em um dia. Foi uma pauta que eu fiz, acho que tinha feito 2 apartamentos de manhã e depois eu fiz várias concessionárias. Concessionária, a gente ia, tipo, numa avenida e gravava E era isso, assim, enquanto eu tava gravando em uma, já ia na outra loja, eu preparava essa loja, já ia na outra, já deixava os carros prontos, falava, vou terminar ali, vou gravar aqui. Daqui eu já ia pra outra, e assim eu ia fazendo zigue-zague Nossa. na avenida inteira pra conseguir dar tempo, a gente tinha que entregar. Então, o varejo era muito intensa a rotina. E aí, quando eu fui pra Band, eu fui pra gravar uma vez por semana pra fazer merchandising. Então, era outro esquema. Era ar-condicionado, salto alto, Auditório. maquiada. Meu amor, quando eu gravava varejo, eu tava no meio da avenida, eu tava lá, passava o caminhão. E assim, varejo não tem corte. Não tem edição. Ah, É ao um plano vivo? sequência. Não, é uma gravação. Mas pra gente poder ter dinamismo e não não ter dava o tempo tempo de de editar. edição, a edição, o que podia entrar na edição? GC, preço. Então, aqueles preços que entram depois. Então, o tempo de edição era só pra isso. Não dá pra ficar cortando. A não ser que, por exemplo, a loja tinha 2 andares. Então, eu vou fazer primeiro aqui e no segundo piso tem mais promoção. Vou te mostrar. Cortava, ia pra cima. Ah, tá. Mas assim, não dava pra ficar fazendo um monte de corte. Então, assim, o cliente fechou 1 minuto e 30. 1 minuto e 30. Se a gente vai dividir em 2 por causa dos andares, eu vou fazer 30 segundos aqui, 1 minuto lá em cima. Se errar, volta tudo. Volta tudo. Nossa. Então, No calorzão de 30 graus. meu amor, às vezes eu tava gravando, não sei o que, despencava o negócio, eu falava, tá tudo despencando, entendeu? Os preços estão despencando, a loja tá despencando, vem pra cá. Tinha um improviso. Tinha que improvisar. Maravilhosa. Tossia, ia, engasgava, ia, tipo, a gente tinha que... E isso foi muito louco, porque eu era muito nova, eu queria fazer tudo perfeitinho no começo, né? Eu tinha saído do curso, da faculdade, Tava tudo na ponta né? da Eu queria língua. fazer tudo redondinho, eu entendi que o varejo... E a graça era essa, assim, de levar no improviso. Então tá, então aí eu Eu fiquei era super entendendo... consumidora desses canais, agora eu entendo porque que tinha esses improvisos. É Tá tudo isso. caindo Eu aqui. adorava. Menina, Os eu cacos, adorava. as engasgadas, a gente deixava. E aí eu fui entendendo o que funcionava, o que não funcionava e deixar o mais natural possível. E foi uma escola. Imagina. Cara, foi uma baita escola, assim. Profissionalmente falando. E hoje eu olho e o varejo, toda essa vivência que eu tive, me trouxe onde eu tô hoje. Fazendo exatamente o que eu faço hoje. Porque se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, não só tecnicamente como apresentadora, me deu essa bagagem pra conseguir fazer o que eu faço hoje, mas a experiência dos bastidores Exatamente. me trouxe no propósito que eu tenho e que eu descobri ao longo dessa trajetória que eu realmente vim fazer aqui. Muito, muito louco, assim. A vida é uma caixinha de surpresas que tá mais certa do que a gente Exatamente. imagina, que a gente não sabe, né? Mais ou menos isso. Então, foi uma baita escola. E quando eu fui pra Band, o ritmo desacelerou um pouco, porque eu ia gravar, eu tinha 1h30 de estúdio e era TP. E no varejo não tinha TP. Eu anotava bullet points. Então eu tava com o lojista, ele falava, quero ver dessa cadeira aqui? Então isso aqui é um Chesterfield, ele é 100% em couro, pra 2 lugares, ele passava a medida e eu ia anotando. O cara falando rápido, assim. Ah, tá. O que é importante falar? Eu tenho ele a pronta entrega, beleza, pronta entrega. Esse tapete não sei o que eu tô... E aí eu anotando. Então assim, o máximo que eu olhava eram alguns dados assim. Ou tinha coisas que eu tenho essa facilidade de decorar muito rápido. Então, às vezes, eu nem anotava, porque o tempo que eu ia perder pra ler, eu já decorava aqui, tá bom. 3, 2 lugares, 3 informações aqui, 2 informações aqui, pá, ia numa só. Ia. Pra ficar mais rápido. Então, era tudo no Quando improviso. você chegou na Band era Glória, então. Né? Amor, era tudo no TP. Era o pé nas costas. Era tudo, então, assim, Olha, eu tava tinha... super fácil. Tinha, sei lá, 15 ações pra gravar. Eu tinha 2h30 de estúdio. A gente gravava em 40, 1 hora. Era aqui, ó. Demorava mais pra trocar de roupa
do que pra gravar. Pra gravar. Porque eu tinha que trocar de roupa, porque a gente gravava uma vez por semana pra semana toda. E aí passava na Renata Fã, no Neto, no Datena, na programação da Band inteira. Então eu gravava um monte de comercial num dia só e ia entrando na programação. E ali foi muito tranquilo. Mas essa tranquilidade de ter diminuído essa carga horária do varejo me deu a possibilidade de ter mais tempo pro meu projeto. Ele começou em paralelo, quando eu tava... um ano depois que eu entrei na Gazeta, eu tava fazendo varejo ainda. Foi em 2017 que o Sua Brother surgiu. Desde lá, a Sua Brother existe desde 2017. Desde 2017. Eu tava no varejo, eu tava fazendo... Continuava dentro de vendas, nessa dinâmica. Já repensando muito, assim... Poxa, legal, eu tô nesse mercado faz 7 anos, tá? Mas... Eu sempre tive essa... Eu sempre fui inquieta. Inconformada e sempre pensei na questão do servir, sabe? Tipo, o que eu vim deixar pro mundo, assim? Como que eu posso deixar esse mundo melhor? Sempre tive essa coisa de querer agregar, querer ajudar de alguma forma. E eu falava, não é possível que eu... E aí eu queria ter meu programa pra minimamente poder falar, bom dia, espero que seu dia seja bom. Poder mandar uma mensagem. E no varejo não podia. E essas pessoas me passavam na rua e falavam, manda beijo pra mim. Eu falava, mas eu não posso. Porque todos os meus segundos são do cliente, eu não posso nem te mandar um beijo. Rê, a gente gosta muito de falar. Eu, particularmente, e todos os nossos convidados, a gente faz esse desafio, né? A gente sempre coloca isso nas nossas conversas aqui, sobre essa inquietude. É muito bom pessoas que têm essa inquietude dentro de si, porque tá sempre buscando o melhor, tá buscando se autoaperfeiçoar, seja na carreira, na saúde, na família, ou seja, tá sempre atrás de algum sucesso. E legal quando se alcança o sucesso, mas essa inquietude faz você sempre estar buscando ali o próximo passo, isso é muito bom, né? Então, você mesmo desenhou a tua trajetória, você quando você chegou na Band, você podia ter falado assim, pronto, alcancei o meu sucesso, vou morrer aqui, né? E não, foi onde a sua inquietude, desde lá, de quando você era mais nova, né? Quando você foi atrás da faculdade de rádio e TV, essa inquietude de novo gritou em você e você buscou esse empreendedorismo, né? Você quis se empreender e falar, meu, que legal, obrigado universo, cheguei onde eu queria, mas eu sei que existe mais. Como que foi descobrir esse público? Como é que foi? Como que nasceu? Não, eu vou ser a Brother. Eu vou criar esse título. Como é que foi? Eu preciso te dizer assim, que não foi um passo que eu dei pensando em empreender. Não foi. Foi tipo, putz, minha carreira tá confortável. Eu tenho 27, 28 anos. O que eu tô entregando pro mundo? Cadê meu projeto? E desde 2000 eu entrei na Mega TV em 2010, que foram quando os canais de YouTube de maquiagem começaram a bombar. Todo mundo, faz seu canal, faz seu canal, faz seu canal. Eu falava, meu, fazer canal do quê? Cabelo, maquiagem? Tem tanta menina já fazendo isso tão bem. Não era minha praia. Não era meu negócio. Aí, o tempo foi passando e tal. Quando chegou em 2017, e aí os canais crescendo, e todo mundo indo pro YouTube. E eu, pra você ter uma ideia, quando eu tinha 2006, 2007, eu já tinha uma JVC, que pra onde eu ia viajar, eu fazia vlog. Isso nem existia. E eu gravava todas as minhas viagens. Eu tô aqui, não sei o quê. Eu tive gravador de fita cassete. Primeiro da grande, depois da pequenininha. E aí eu lembro, assim, eu era muito pequena. Tem alguns... Gente, JVC, só pra quem não sabe, pausa aqui, porque às vezes não sabem. JVC era uma câmera, tá? Não era celular era na um época. De consumo, né, era gente? cara, eu tenho ela era até uma hoje. câmera. Tá vendo? É uma câmera, não era tão portátil quanto o celular. Era alguma coisa Já assim, apresentou tá? uma JVC pra Sofia? Já, a gente tem uma em casa, Ah, por que sinal. Mas antes dela, eu tinha um gravador. E aí a gente viajava e falava, bom, agora a gente acabou de chegar aqui, não sei aonde, e a gente tá indo dormir. Gente, eu também amava um gravador. E eu usava isso. Depois comecei a levar pra escola. Porque eu gravava a aula, depois transcrevia a aula. O professor falava, você tá fazendo um gravador. Sim, eu fazia Adorava isso. fazer isso, adorava. Enfim, eu já tinha essa coisa de querer gravar, de fazer e tal. Eu falava, será que eu vou fazer um canal de viagens? Não encaixava. E nisso eu no varejo. E aí eu parei pra pensar, falei, o que eu tô entregando pro mundo? Tipo, é muito legal eu usar meu dom pra vender. Mas eu tô enchendo a bolsa de alguns clientes, o bolso de alguns clientes de dinheiro, tô bem, né? Tô ganhando a minha grana, tô fazendo minha carreira, tô construindo as minhas coisas. Sou nova, tenho meu dinheiro, beleza, mas você sabia que tinha mais. o que eu tô entregando? Tipo, não é possível que é só isso. Porque eu sempre tive
um pilar espiritual muito forte na minha vida, assim, de me questionar o que eu vim fazer aqui. Sempre estudei desenvolvimento pessoal. Curso de inteligência emocional fiz vários. Então, sempre tive essa coisa... Eu sou pisciana, e falam que piscianos têm essa coisa, né, com ser sentido, de ser mais espiritualizado, de ser mais sensível a essas questões. Então, eu sempre tive isso, assim. Eu sei que eu vim fazer alguma coisa diferente aqui, não é possível que é só vender. E aí, em 2017, fiz uma viagem com a minha família. Eu, meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó. Então, estávamos em 3 casais, né? Assim, eu, meu irmão, meus pais e meus avós. E eu comecei a perceber que todos os homens, os 3, não faziam nada sem perguntar pra nós 3. Incrível. Tudo que eles iam fazer, eles perguntavam. O que eles iam comer, o que eles iam vestir. E aí, naquela época era só Snapchat. Tinha Instagram, mas o Instagram não tinha vídeos diários ainda, não tinha stories. Então eu fazia tudo no Snapchat, eu mostrando a viagem inteira, não sei o que, pra cima e pra baixo. Meu irmão, quem que tá assistindo tudo isso que tá postando? Eu falei, olha aqui, um monte de gente. Porque eles não se conformavam que eu ficava o dia inteiro no celular. E eu não ligava tanto pra isso, porque tem um grande detalhe. Eu não podia usar as minhas redes sociais pra fazer absolutamente nada de vendas. E tudo que eu postava lá eu tinha que filtrar muito, porque o meu contrato era a minha voz, o meu poder de vendas era Pro canal. do canal. Era direito do canal. Sim. Então eu não podia porque vender você tinha nada. um acordo com as emissoras. Exato. E eram emissoras muito tradicionais, né? Principalmente a Gazeta e tal. Então, eu não podia postar nada diferente, assim. Era tudo... Então, eu tomava muito cuidado com a minha imagem. Sempre tomei pra passar exatamente aquilo que eu gostaria. E aí, em 2017, fiz essa viagem. E eu postava só os bastidores. Postava meus avós, que eram sempre muito engraçados. Bastidores da família e tal. Só isso. E aí, meu irmão um dia perguntou. Eu falei, olha aqui a quantidade. Aí, eu tava olhando. Falei, nossa, mas tem tanto homem aqui. Eu tô mostrando minha família. Que engraçado. Por que tem um público masculino tão forte? Tinha no Instagram. Porque eu não olhava analytics do Instagram, porque eu não usava o Instagram comercialmente. Eu ficava vendo engajamento, público. Quando eu entrei na minha pizza, e eu vi que eu tinha 67%. Hoje subiu. Mas naquela época eu já tinha 67% de público masculino no meu Instagram. Falei, gente, esse número tá querendo me dizer? Por que eu tenho tanto homem me acompanhando e não mulher? E nisso eu já tava, não, preciso fazer meu canal, preciso fazer meu canal. Eu tava, né, preciso ter o meu projeto, preciso fazer alguma coisa, vou contar da minha vida, vou... Porque eu trazia alguns pensamentos, às vezes, no Snapchat que a galera gostava. Então eu falei, preciso falar. Eu gosto de falar, vou falar. E aí parei pra analisar isso, eu já pensando isso na viagem. E aí as fichas começaram a cair. Porque o meu trabalho no varejo me permitiu, ao longo de todos esses anos, conviver com homens durante o dia. Cada dia que eu saía pra gravar, era uma equipe diferente. Um câmera e um assistente. Isso na Mega. Depois na Gazeta era um câmera, um assistente e um produtor. Então era homem o dia inteiro. Eu ficava 14 horas, 12 horas com eles todos os dias. Ficava mais com eles do que com a minha família, do que qualquer outra pessoa. Você tinha um poder de escuta com eles muito maior do que então, qualquer pensa, outra coisa. Dai, Tati, tudo que eu ouvi. Tinha cara que tava se separando. Tinha cara que tinha tomado pé na bunda. Tinha cara que precisava pedir a mulher em casamento e não sabia como. Tinha cara que no meio da pauta falava, é aniversário da minha mulher amanhã, eu não comprei presente, não vai dar tempo. Para aqui no shopping, me ajuda a comprar o presente. Vamos lá. Aí eu ia lá, ajudava o cara a comprar presente. Gente, isso é muito verdade, né? E aí eu tava ali, uma menina nova, escutando os caras. E o que eu comecei a fazer? Tudo que eu estudava, nessa parte de desenvolvimento, de inteligência emocional, de espiritualidade, eu fui colocando com eles em prática. Eles me pediam, eu ouvi a história e falava, mas o que tá acontecendo aí? Sua mulher tá brava com você? Ah, tá, não sei o que, né? Mas o que tá acontecendo? Eu me metia e eles começaram a se abrir. E aí começou que um cara que nem trabalhava comigo, ele era câmera de outro programa, um dia me mandou uma mensagem. Putz, fulano falou pra eu falar com você, porque falou que você tem uns conselhos bons. Você virou uma referência. Começou a acontecer Olha, isso. você começou a virar eu falei, referência. gente, engraçado. E eu já fazia isso. E isso tava acontecendo de uma maneira super natural, não tinha me chamado a atenção. Ah, que massa, né? Porque na época da escola já era assim. Eu tenho um irmão mais velho, então eu convivi com homens. Eu comecei a parar pra entender a minha trajetória nisso que tava acontecendo pra eu ter resultado desse público que tá me seguindo ali. Eu falei, cara, tá certo? Porque eu cresci com todos os amigos do meu irmão em casa. Minhas férias eu viajava, eu era 5 anos mais nova, eu não levava minhas amiguinhas. Eu ia, meu irmão levava os amigos dele, então era só menino ali. E eu ficava prestando atenção em tudo que eles faziam. A gente ia, por exemplo, pro Guarujá. Eu ficava na sacada vendo eles chavecando as menininhas os meninos conhecendo as menininhas no calçadão da praia. E ficava entendendo como é que era a dinâmica deles ali. E eu prestava atenção em todas as conversas. Então, eu falei, cara, eu já faço isso, que engraçado, né? Já tenho essa proximidade com esse público. Na época da escola também, porque eu sofri bullying. Eu era muito magra e eu era muito baixinha. Então, os meninos se aproximavam de mim porque eles queriam ficar com as minhas amigas.
Eu era o patinho feio do rolê. Então eles me chamavam e falavam, Renatinha, não sei o que, quero ficar com sua amiga ali. Nananana. E aí eu fazia a ponte. Então, e aí eu via todas as histórias. Isso foi muito massa, assim, porque foi me trazendo toda E eu fui analisando a minha trajetória e falei, caraca, realmente, acho que eu tenho uma proximidade com esse público, né? E pensando nisso, quando eu voltei de viagem, aí aconteceu um fato que foi decisivo. Eu já tava percebendo isso. Aí, um dia a gente tava em Nova York, eu tava numa loja de um lado, meu irmão começa a me ligar desesperadamente. Meu, vem aqui, porque vou passar no caixa e tem uma jaqueta aqui que eu não sei se ela tá legal pra mim. Você não quer vir aqui pra eu experimentar pra você ver? Eu saí pisando duro, assim, ó. Atravessei a loja inteira. Cheguei lá e falei, o que você quer, Ricardo? Não, o que você acha dessa jaqueta? Você acha que tá meio... Tá legal? Não tá? Combina comigo? Não sei o quê. Falei, cara, é linda, é uma bomber de linho. Tamara, pode buscar... Ah, então tá bom. Aí ele foi e comprou. Cara, que loucura. Sou 5 anos mais nova. Sempre fui a fedelha, né? Tipo, meu irmão... E agora ele tá me pedindo opinião, né? Tipo, a minha opinião decidiu uma compra. A minha opinião sobre alguma coisa que ele tá vivendo ajuda ele a tomar uma decisão. Aí eu voltei. E nisso eu tinha um café marcado com um amigo meu que manjava de YouTube, de rede social, essas coisas. Ele falou, e aí, você vai fazer esse canal? Eu falei, cara, eu vou. Mas eu tive um insight. Ele falou o quê? Eu vou falar com homens. Como assim? Que legal. Eu nunca vi nenhuma mulher. Ainda. 2017. Em junho de 17. Tá fazendo agora 7 anos. Vai fazer 7 anos. 7 anos. Olha só. Que Aí sensacional. eu falei, eu vou falar com homens ali. Mas por quê? Eu falei, porque eu já faço isso. Porque eu já ajudo homens. Eu quero ser a blogueira deles. Quero falar o que eles vão vestir, quero falar de comportamento, quero... Meu, se eu ajudo os caras que estão em volta de mim, eu posso ajudar muito mais caras na internet. Se eu tiver um canal no YouTube. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, isso é um oceano azul. Me dá essa madrugada aí, que eu vou dar uma... Porque isso era começo da noite, assim. Me dá essa noite aí, deixa eu dar uma pesquisada aqui, amanhã eu te retorno. Aí ele foi, pesquisou em tudo, ele falou, Rê, eu não achei nenhuma mulher. Eu falei, então é isso mesmo que eu vou fazer. E aí comecei a pensar, como vai chamar esse canal? E aí, numa das gravações com os caras do varejo, era uma inauguração de uma loja, e aí estendeu a gravação, o cliente atrasou, tal. Eu lembro que era 11 horas da noite, a gente tava na frente da loja. A Gabriel Monteiro da Silva. Ele montando o tripé ali e tal, a mulher dele começa a ligar desesperadamente. Tipo, cadê você? Não sei o que, não é dele. Amor, eu tô aqui, eu falei pra você, atrasou tudo, eu tô aqui gravando com a Renatinha. Aí eu vi que ele fez uma cara assim, tipo, pra baixo, sabe? Tipo, a mulher, Renatinha! Né? Gente, normal. Aí eu virei pra ele, berrei e falei assim, meu, pelo amor de Deus, fala pra sua mulher que eu sou sua brother, cara. Sou sua brother, não tem nada a ver. E aí eu fiquei pensando nisso, como é que os caras me chamavam? O que eu era pros caras? Ah, melhor amiga, não, eu sou brother deles. Sou tipo irmã. Então eu sou brother, não sou sister, eu sou brother. Eu quero que eles me enxerguem como brother. E aí uma amigona, eu fiquei esboçando os nomes na cabeça, também fui tomar um café com uma amiga que é fera em marketing. Eu falei, Mel, o que você acha? Ela falou, brother não, sua brother fica mais pessoal. Eu falei, então vai ser sua brother. E aí virou sua brother. E, nossa, gente, que essa história é longa, hein? Olha, eu falei, para, caramba. Mas não dá pra interromper, porque é muito legal. Porque é muito legal. Porque é muito interessante, porque a gente tava conversando aqui nos bastidores, quando as pessoas sentam aqui pra gente entrevistar, a maioria delas fala assim, nossa, Tati, Dai, mas o que eu vou falar? Mas eu não sei o que eu falo, imagina que a minha experiência vai contar. Porque é exatamente isso, às vezes as pessoas, de forma nata, elas ajudam, elas contribuem, elas exercem algum poder sobre a comunidade ali onde elas estão inseridas, mas elas não percebem. E aí as pessoas se questionam, não, eu não sou a pessoa que agrega. E você percebeu, você estava agregando sem você perceber até dado momento, até onde você falou assim, não, pera, a minha voz é necessária para eles, assim, eles me ouvem, eu tenho um poder de decisão sobre eles, isso é muito legal. E é muito interessante as pessoas terem essa sensibilidade, né? A gente fazer esse convite para o nosso público de, começa a perceber ao seu redor, né? Você agrega na vida das pessoas, sim. E mais do que isso, Tati, às vezes a gente tá na angústia, de repente você que tá me assistindo tá passando por essa angústia profissional de carreira, de falar, nossa, mas eu queria estar fazendo outra coisa, ou meu sonho na verdade é aquele, mas eu te garanto que o que você tá fazendo agora tá te preparando para aquilo que você precisa fazer daqui a pouco, sabe? E eu hoje, até dentro da trajetória do Sua Brother, que até posso contar mais pra vocês, o que eu vivi no começo me preparou e foi me encaixando pra eu chegar onde eu tô agora. Exato. Então, olha que louco, né? Eu senti aquela angústia, aquela inquietude no varejo, falando, eu não quero só vender.
Mas o fato de eu estar vendendo, tava me dando bagagem de improviso, tava me dando a bagagem de conviver com os caras, para que eu pudesse ter tudo isso de chegar e falar assim, não, mas faz 8 anos e meio que eu convivo com homens o dia inteiro. Que eu sei inúmeras histórias, quantos caras eu já ajudei no offline. E agora eu tô indo pro online, agora eu tô indo pro digital. Então, como a nossa vida... E aí eu falo que não tem como a gente não olhar e entender que existe algo maior por trás, né? Independente da crença que cada um tenha. A gente não tá aqui à toa, a gente tá aqui num processo evolutivo. E essas experiências, elas vão preparando a gente pra coisas maiores, né? Como se fosse uma escadinha, um degrauzinho, e você vai subindo com a mochilinha. Vai pondo uma experiência, um aprendizado ali que vai te preparando pro... Então, o quanto tudo tem um porquê. Exato. E por isso que é tão importante, né? A gente fala muito aqui no canal, assim, todo mundo que senta aí no divã, que a gente brinca que é um divã, a gente sempre reforça, né? Por isso que é importante, até pra galera nova, né? Que a gente fala, né? Você tá no YouTube hoje, no Instagram, com vários milhões de seguidores, não é fácil. Acho que você vai falar um pouco de como, do momento que você decidiu até agora, o escalar, a responsabilidade que hoje você tem, do poder da fala que você tem. Mas no momento em que você dedica o tempo com responsabilidade e o quão é importante você fazer cada degrauzinho, né, com dedicação. Porque é o que você falou, é aquilo ali que te move no seu próximo step, né? Então não é porque não deu certo que você tem que desistir, né? Não. Então continua fazendo. Vontade, né? Dá muita vontade. Dá muita vontade. Nossa. Agora, Rei, para as linhas práticas aqui, você tomou a decisão e falou, cara, é sua brother, eu vou criar esse canal. E aí você falou ali na sua fala ali uma coisa muito importante. Cara, você tinha um contrato com as companhias, né? Com as emissoras. Como é que foi ali, a hora que você decidiu criar o canal, você falou, eita, vou ter que fazer algumas abdicações, porque ali você tomou uma responsabilidade para começar a escalar o seu sonho. Como é que foi essa decisão? Eu quero que você fale também como é que foi os movimentos dentro dos... Porque você foi para canais de esporte, daí você foi escalar para outros nichos, né? Como é que foi essa trajetória até... agora, nesse momento, porque, né, daqui a pouco a gente vai contar novidade. Tem os projetos aqui nasceu, né? Vambora. Como foi? Cara, eu lembro como se fosse hoje da ligação que eu fiz pra Cláudia Spinelli. Eu não posso nem chamar ela de chefe, que ela não gosta. E até porque ela não foi minha chefe. Ela foi minha líder durante 3 anos e meio na Gazeta. Ela tá lá até hoje, ela é diretora do programa de vendas do Gazeta Shopping. E eu tenho uma gratidão enorme por ela. Ela foi uma das primeiras do Shop Tour. A Cláudia Spinelli fazia Telecurso 2000. Ela era aquela atriz que fazia. Ela era uma das principais, eu lembro dela de pequena. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela tem uma luz que eu não... Aquela memória afetiva, né? 6 horas da manhã, a Telecurso voz 2000. dela, assim... A hora que você escuta, você fala, cara... E ela tá demais agora nas redes também, fazendo conteúdo e tal. Enfim, foi ela que me pescou na Mega TV, me levou pra Gazeta. E eu vivi realmente uma escola, assim, com ela. Porque eu saí de uma gestão muito ruim, de um chefe super... chefe mesmo, assim, que não inspirava ninguém, tratava a gente no medo, por uma mulher que inspirava, que era líder, e ela era apresentadora, então ela ia pra campo, ela sabia o que a gente passava. Então ela conseguiu extrair o melhor, assim. Eu sou muito, 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 muito grata, eu falo pra ela sempre que eu posso. E aí eu liguei pra ela e falei, Espi, o negócio é o seguinte, eu tive uma ideia, eu vou fazer um canal no YouTube. E eu tô te ligando pra te contar como que eu posso fazer isso de uma maneira que não afete o meu trabalho, que não incomode a emissora, porque a Gazeta é uma emissora super tradicional. Então, como que a gente pode fazer isso? Ela me chama de Riqueza, ela é muito querida. Riqueza da tia. Era o nome? Adorei. Olha, é o seguinte, ela foi me dando todo o passo a passo. Ela só virou... Uma das coisas que ela falou assim, você é muito corajosa de querer falar com esse público. Mas eu tenho certeza, e ela depois pode confirmar, que ela achava que aquilo era meio fogo de palha, sabe? Que eu ia desistir depois. Porque, gente... Nós sabemos, nós somos mulheres. Sim. É um público difícil, né? Eu também falava, cara, será que eles vão me dar abertura? Eu não imaginava que fosse deslanchar como deslanchou, que os caras fossem se abrir tanto. Assim, eu tinha isso dentro do meu coração, muita fé que isso ia acontecer, mas ao mesmo tempo, olhando de uma forma... ampla. Na superficialidade, eu falava, cara, pode ser que não. E eu tinha certeza que ela ia achar que era fogo de palha. E aí, conversando com ela me falou, ó, os limites são esses, toma cuidado com isso, com aquilo, nananana. Falei, em algum momento eu vou ter que falar de relacionamento. Não, tá tudo bem, mas no começo era mais pra dar dicas. Ela falou, cuidado com as marcas. Falei, não, beleza. E eu comecei, e foi. 2017, eu saí exatamente 1 ano depois da Gazeta, porque eu não aguentava mais o varejo.
tiveram algumas mudanças, a rotina ficou muito pesada pra mim. Eu falei, cara, isso não é mais pra mim. E aí surgiu o convite da Porsche Cup. Um mês antes de eu pedir demissão, eu cheguei pra ela e falei, Spi, surgiu o Porsche Cup. Ela falou, você precisa bater asas. Você precisa voar. Eu falei, eu não aguento mais essa rotina e eu não ia conseguir conciliar os dois. Porque eu também trabalhava de final de semana e a Porsche Cup era de final de semana. Ela falou, não vou conseguir te liberar. E eu cheguei pra ela e falei assim, então eu preciso sair. Ela falou, vai. Vai, bate asas, me apoiou muito. Aí eu saí, entrei na Porsche Cup, entrei no Quiz, na época, era um aplicativo para celular que tinha games ao vivo. Foi uma explosão, assim, até ontem eu fiz antes de ontem, eu tava ao vivo no meu YouTube e teve gente perguntando, e o Quiz? Gente, acabou em novembro de 19. Olha que legal. Vai fazer 5 anos. Quer dizer, você traz As pessoas até hoje lá. perguntam. Exato. Porque foi uma explosão, assim, foi um case, era uma Que startup, legal. eu fiquei 1 ano e meio com eles, mais ou menos. Foi. E aí, comecei a fazer outros trabalhos, a Band foi chegar só em abril do outro ano. Então, eu saí em junho, a Band chegou em abril do outro ano, que daí eu assinei com a Band. E voltei pra parte de vendas. Mas eu precisava desse respiro, sabe? E ela me apoiou muito. Então, quando a Band veio, eu consegui fazer um contrato, porque as coisas no digital mudaram muito rápido. Hoje você não consegue mais chegar pra um apresentador e falar assim, olha, a tua força de venda é minha. Você pode limitar algumas coisas, mas com a rede social, cara, todo mundo precisa trabalhar. Sim. Todo mundo precisa aproveitar essas oportunidades. Então, já tá muito mais flexível do que era antes. Então, nesses 6 meses, quando eu fui assinar com a Band, eu falei, ó, eu tenho o Porsche Cup, eu tô no Quiz e eu faço publicidade no meu Instagram. Então, eu fiz um contrato com a Band que fosse muito favorável pra mim. Então, eu tinha muita flexibilidade. Então, eu consegui fazer o projeto e tocar de um lugar mais confortável pra mim. Sim, sem Entendeu? prejudicar Que legal. ninguém, cada Então, um eu tinha o seu consegui espaço. nesse sentido. Mas eu não olhava o Sou Brother como uma empresa. O Sou Brother tava ali como o meu canal. É meu hobby. Ali eu faço o que eu quero. Eu vou gravar o que eu quero, eu falo com os caras, eu tenho essa troca. Então era muito... tinha uma responsabilidade, mas não... tinha um compromisso, mas não era uma responsabilidade no sentido de... Não era o meu ganha-pão, não era de onde vinha os recursos. Na verdade, ali eu só colocava grana. Ali eu só investia porque eu queria fazer aquele projeto, entendeu? E eu fazia o que eu queria, justamente. Não seguia nada pra não ficar engessada. E aí foi acontecendo, eu fui fazendo. Quando veio a pandemia, com a quantidade de divórcios, de términos, eu já falava um pouco de relacionamento, mas ali foi o foco principal. Porque eu tinha feito um vídeo um pouco antes da pandemia, que era Acabou e Agora. Que eu dava dica do que o cara tinha que fazer depois que ele terminasse o relacionamento. Se ele tomou um pé na bunda ou se ele decidiu terminar. E eu sabia que aquele vídeo ia ser um divisor de águas pra mim. Quando eu terminei de gravar, a gente recou, valeu. Eu fiz assim, cara, esse vídeo vai ser muito decisivo pra mim. Não sei porquê, eu tive esse sentimento, assim. Conversei isso com 2, 3 pessoas que estavam perto de mim. Falei, meu, cara, esse vídeo vai dar uma virada de chave no canal. E foi meio que um boom, assim. E na pandemia todo mundo me achava. E era um vídeo que já tava 3 anos postado. 2 anos, sei lá. E ele começou a ter visualização. E no vídeo eu falava assim, como o canal era pequeno, me manda um direct se você quiser conversar, se você acabou de terminar, eu te ajudo. Na pandemia. Bombo. Me manda um direct e agora como é que eu respondo pra todo A minha mundo? vida foi responder direct na pandemia. Eu ficava o dia jura? inteiro. Olha Porque os só. caras achavam meu vídeo no YouTube, que estavam se separando, se divorciando, e vinham mandar direct. Eu ficava o dia inteiro no telefone. Então. Aí foi um encontro mas real eu com me o teu senti- público. Mas eu me senti super útil, né? Que era tanta gente terminando e eu podendo ajudar. Então, eu acompanhei brothers durante a pandemia no processo de término, na semana inteira, falando com o cara todos os dias. Tava todo mundo em casa. Tava todo mundo na Sim. mesma situação. Então, eu fui ajudando realmente. E foi ali que eu desenvolvi a metodologia, que depois eu lancei um curso, e aí o negócio foi ficando mais profissa. Aí eu fui entender... Aí eu fui entendendo o que o Sou Brother era, de fato, uma empresa, a rentabilidade, que aquilo... Né? Eu falei, não, cara, eu amo isso. Eu não consigo parar de fazer isso. E aí os sinais que a vida dá também, sabe, meninas? Porque... É isso que a gente tá falando. Tudo vai preparando pra onde a gente precisa chegar, né? Então, a pandemia, tudo parou. Ninguém tava trabalhando. Eu, na Band, eu tinha um contrato que eu ganhava pelas inserções. Todo mundo em casa. Um dos contratos que eu tinha era com uma assinatura de televisão. Eles começaram a colocar mais dinheiro ainda, porque tava todo mundo em casa. Quem não tinha assinatura de TV paga, começou a comprar pra poder assistir em casa. Sim. Porque quem não parava em casa, só assistia TV aberta. Falou, quero comprar. E eles começaram a vender muito. E eu, cada vez com mais inserção. Então, eu não tava indo pra emissora gravar. Mas eu tava ganhando bem, tava ganhando. porque por causa das inserções. Sim. E aquilo foi um sinal do universo. Porque na hora que veio a pandemia, eu falei assim, vou ter que parar o canal. E assim, se as coisas realmente pararem, eu vou ter que conter os custos. Contendo os custos, o canal é a primeira coisa que eu vou parar. É. Tipo, eu lembro que eu falei, ai Deus, eu não queria parar. Quando eu vi a primeira emissão da nota, eu falei, não é pra eu parar.
Aquilo foi um sinal do universo pra mim. Tipo, você pode parar tudo. O Sua Brother, não. Nota por quê? Porque você começou a vender seu curso. Não, porque Não, eu sempre fui por causa PJ. Por Não, a causa nota- da... a- da- qual nota? Quando eu fui emitir nota pra emissora. Que daí eu nota falei, pra nossa, emissora. aumentaram Tá bom. as inserções. E aí eu entendi que, tipo, aquilo era um sinal do universo pra eu não Ah, parar. entendi. Eu falei, entendi. Então é pra botar mais energia nisso, E aí eu gravei sozinha com meu celular, mandava pra minha amiga que editava. Ela editava o vídeo, a gente subia no canal. Eu não parei. E continuei. Eu falei, não, eu posso parar tudo, menos o Sua Brother. Então, vambora. Tá, Você já tinha da entendi. onde tirar investimento pra isso. Exato, então não era pra eu parar. E aí, assim foi, até dar uma outra virada de chave. Eu continuei, fiquei na Band, fazendo Sua Brother, fazendo Porsche Cup. Aí o quiz eu saí depois de um tempo, porque acabou. E aí eu decidi fazer o podcast em 2022. Também, tipo, putz, aí já olhando com uma cara mais de empresa, falando, tem que fazer isso aqui virar, porque eu quero que isso vire o principal na minha vida. E eu largue todo o resto e fique só fazendo Sua Brother. E aí o podcast foi uma baita de uma experiência, a gente viralizou. Né? A história do Pagar a Conta com o Caio Castro foi o primeiro entrevistado. A gente foi pauta do Brasil. Então, quantos assuntos relevantes ali pra todas as pessoas, no sentido de, pô, é um tabu. Então, quantas Ficou a questões... semana inteira, né? No Muito top trend do mais. Twitter. Meses e meses, até hoje. Tipo, quem paga a sim, conta? até hoje. Quem paga a conta? Quem Quem não paga a reconheceu conta? Renata Diniz acabou de reconhecer neste minuto. É assim, se você não sabe a história do Caio Castro, quem fez aquela pergunta pra ele fui eu. É isso que eu falo. Exatamente. Sabe aquela polêmica? Então, fui eu. E isso denuncia e escancara pra gente quantos assuntos a gente ainda precisa falar. Como falar de grana no Brasil é um tabu ainda. Exatamente. Entre casais é um tabu. Né? Quantos assuntos ainda? E aí eu fiz uma temporada, 6 meses de podcast, levei vários especialistas, vários brothers e inspiração para os outros homens. E aí, quando vocês me perguntaram, quando eu entendi que eu era brother, quando eu entendi que o público já tava ali, quando eu entendi que os caras se abriam comigo, porque assim, o nível de mensagem que eu recebo é uma coisa impressionante. Assim, eles contam tudo. Não são directs, assim, são directs de páginas, assim. Mensagens longas, contando tudo, se abrindo. Na pandemia, uma das primeiras mensagens que eu peguei foi um cara que eu me separei, perdi meu trabalho, porque agora parou tudo. Eu tava realmente pensando em acabar com a minha vida, e eu entrei no YouTube e achei seu vídeo. E entendi que tem alguém que pode me ouvir. Então eu tô aqui falando com você. Foi uma das. Pois eram várias, mas ali eu falei, eu não posso parar. Porque assim, é um vídeo que pode chegar Que é o e tipo pode de mensagem mudar. que você lê e você fala, uau, encontrei meu propósito. É isso. É por isso aqui que eu buscava, É né? isso, Tati. Exatamente isso. Eu não tava querendo fazer a diferença na vida de alguém. Então, é isso. se eu mudar a vida de uma pessoa, se eu conseguir Já tá ajudar tudo uma Já é válido. pessoa. tudo válido. resultado. É isso. Já é resultado. Que incrível. E aí você criou, você chegou a fazer um infoproduto desse teu negócio? Fiz voltado pro término, principalmente. Foi o primeiro. Na verdade, eu lancei um outro. E depois, o que eu forcei a barra mesmo, que ele tá no perpétuo agora direto, é o SOS Terminei Agora. E são 3 passos pro cara que acabou de terminar. Porque o cara termina... Tem homem que termina todos os dias, né? São Tem homem e-books que termina você cria. Ele é um curso com... É um curso. São 20 aulas, além dos bônus, que é realmente em 3 fases. O cara precisa viver o luto, ele precisa fazer um balanço do que foi vivido, e ele precisa quebrar o retrovisor e deixar o passado pra trás. Então, o cara, pra superar Legal. ex, e quando eu falo superar ex, não é o cara esquecer que a pessoa passou na vida. Não, é aprender com aquilo que foi vivido. Aquilo vai virar bagagem que nem a escadinha, a mochilinha. Então, todas as experiências têm que estar nessa mochila, inclusive aquilo que você viveu nos outros relacionamentos, né? O cara que tenta, tipo, buscar as fugas, beber, sair pegando mulher, achar que tem que encontrar uma outra pessoa pra substituir o lugar, é um cara que ele vai só ficar empurrando a poeira pra baixo do tapete, e uma hora esse luto ele vem à tona. No pior momento possível, né? A hora que ele já tocou a vida, ele encontrou uma mulher super legal, aí vem o luto da ex. Aí ele vem todos os acaba Aí padrões vem de aquele comportamento gatilho, né? que ele não corrigiu, e aí ele começa a repetir tudo de novo. E não entende por que a história se repete. Então eu fiz esse info e fiz o BFC. O BFC, ele é, além do SOS, que é essa primeira parte do cara superar o passado, é um curso mais para desenvolvimento do homem mesmo. Mas do ponto de vista meu, de uma mulher, que prepara os caras para se relacionarem. Então, eu explico para eles no miolo, né, na parte central do curso, no segundo módulo, é só sobre autoconhecimento.
Porque eu entendi o quanto pros caras é muito difícil eles trabalharem autoconhecimento. Isso é coisa de mulher. Falar sobre as minhas emoções, tem um meus machismo sentimentos. enraizado, né? Pra Do tipo, caramba. eu não vou me abrir, eu não sou sensível. Pra caramba. E aí, Tati, tem esse miolo do autoconhecimento, que eu falo sobre autoestima. E é muito confuso a autoestima na cabeça das pessoas. Né? As pessoas acham que a autoestima é você se olhar no espelho, você se sentir bem, você tá com um gominho na barriga, você tá foda financeiramente, profissionalmente. Isso é autoestima. Não. Não é. Porque eu vi caras que tinham tudo isso e a mulher falar, não quero mais estar com você, e o cara ir pro chão. Exato. E eu falar, cadê tua autoestima? Autoestima é você reconhecer você na totalidade. As suas sombras e as suas luzes. Você entender os seus defeitos, aceitar os seus defeitos, trabalhar em cima deles. Não tentar escondê-los. Sabe? Então a autoestima vai muito além. E a terceira fase do BFC, que o BFC o que que é? O brother fora da curva. Então, Eu adorei o nome. Adorei! por isso que chama BFC. Eu falo, cara, se você quer ser um homem fora da curva, vem ser um brother fora da curva. Você já é meu brother, mas pra você ser fora da curva, você tem que passar pra um próximo nível. Que é você realmente superar seu passado, que a maioria acha que superou, mas não aprendeu com o que foi vivido. E aí fica Exato. repetindo e não sabe por quê. Aí o cara ter esse módulo de autoconhecimento, pra ele entender as crenças dele, entender o que é autoestima de verdade, ele se conhecer. E a terceira fase é entender o que é se relacionar de forma saudável. Porque se relacionar é fácil, gente. Mas Exato. saudável? É. Se relacionar, E todo mundo pode se remodelar, relacionar. né, E Rê? aí o teu público é o homem, né? Mas é tanto em homem quanto mulher. Eles, aquela famosa, tipo, você tem o dedo podre, né? Antigamente eu falava, amiga, você tem o isso. dedo podre. Mas é porque tem homens e mulheres que elas têm o dom de ter relacionamentos tóxicos. Né? Porque às vezes você fala assim, mas por que o homem se sujeita a isso? Mas por que a mulher se sujeita a isso? É porque aquela crença enraizada na cabeça dela faz com que ela só encontre pessoas que machuquem, né? E até pra elas serem sempre aquela, tá vendo? Eu só É, eu porque erro toda vez, crença até ela é pra- autorrealizável, né? Então, Exatamente. tipo, se você tem uma crença, você vai fazer de tudo pra você falar, tá vendo como era? Você se sabota pra poder falar, tá vendo como era? Porque você quer reafirmar Pra você aquela quer crença. exatamente, porque você quer ter essa formação. Só que toda relação é sistêmica. E aí não é todo mundo que tá pronto pra essa conversa. Eu falo isso abertamente no meu canal. Eu tive um brother, um aluno, foi um caso muito grave. Ele ficou 15 anos casado com uma narcisista. Mas ela era uma narcisista diagnosticada pelo terapeuta dentro da terapia. Não, Uau. porque hoje em dia as pessoas Então ele costumam falar sabia. pra todo Ele mundo, sabia. tipo... É. Não, foi saber nos finalmente. Quando tava muito ruim, foi pra terapia de casal, falou... Cara, a gente precisa melhorar essa situação. A terapeuta falou, ela é narcisa, ela não vai. Ela sofre disso, ela não vai, ela não tem empatia. O narcisista não tem Sim, empatia, sim, ele só não pensa tem. nele. Uhum, Então, foi diagnosticado. E é uma situação super... E aí, quando a gente vai analisar, toda relação ela é sistêmica. Sim. Não tem como você ser abusado... Não tem como existir um abusador se não tem uma pessoa se sujeitando a ser abusada. Claro exato. que se a pessoa vai conseguir sair dessa relação, isso não interessa, mas a toxicidade, por exemplo. Aham. O cara vai lá e não deixa a mulher fazer nada, né? Ela tá aceitando aquilo de certa forma. É. E da onde veio isso? Por que ela entrou numa relação que ela tem que ter uma pessoa que controla? Aí quando você vai analisar e investigar, veio da família. Ela já tinha, por exemplo, uma mãe ou um pai que era assim. Então esse cara, por exemplo, ficou 15 anos. Por que ele não percebeu que ela era narcisista? Por que ele não percebeu que ela fazia tudo aquilo? Porque ele teve uma mãe que era narcisista. Então ele procurou uma mulher muito parecida Muito com a mãe. parecida. Esses são os padrões de comportamento. A gente só consegue perceber isso quando a gente estuda, quando a gente mergulha no autoconhecimento, quando a gente vai entender a nossa história. Então, A base de tudo tá no autoconhecimento, né? Exato. Por isso que eu brinco, que eu acho que a grande virada de página, e acho que é bem trabalho de formiga, que eu acho que é incrível nas livrarias, eu acho o máximo, tá? Você entrava na livraria 10 anos atrás, os livros de autoconhecimento eram aqueles escondidos. autoajuda. De autoajuda. Sessão Mas de autoajuda. Imagina era- você perguntar isso pra Não era isso, era sessão de Exatamente. autoajuda, aqueles bem escondidos lá no fundo da livraria. E aí você, que gostava desses assuntos, você perguntava bem de levinho pro atendente: aonde ficam os livros de autoajuda? Era assim que a gente fazia, não era? Era. Hoje você entra nas livrarias, eles estão Lá todos estampados. lá nas primeiras páginas, assim, nas primeiras bancas, porque hoje as pessoas começam a entender que o ser humano é a base de necessidade. tudo, né? Então, quando a gente fala, cara, como é que você vende melhor? Se você tiver o seu autoconhecimento, porque você vai entender os seus gatilhos, o seu lado sombra, o seu lado que brilha pra você trabalhar isso. Como é que você trabalha melhor? Se você se conhecer melhor. E aí o relacionamento é isso. Se você conhecer melhor, amigo. As pessoas acham que a gente tem que mudar fora, né? Não, A gente tem que mudar dentro. Quando a gente muda dentro, tudo muda fora. A nossa percepção do que tá acontecendo do lado de fora. Não, ou a pessoa acha que o outro que tem que mudar, né? A gente muda ninguém. É. Ninguém muda Isso, ninguém. isso tá enraizado. Isso é meio que um vício que a gente tem, né? De reclamar e querer que o outro mude. Aí, o tempo inteiro é esse exercício de falar, não, que eu preciso ajustar em mim.
E mesmo que o outro, por exemplo, quando a gente fala de um chefe, quando a gente fala no ambiente de trabalho, é como eu vou reagir àquilo. É. E a maneira como eu interpretar aquilo. Porque eu posso levar pro lado pessoal, eu posso olhar e falar assim, meu, a pessoa só não tá bem com ela. Ela é assim. E aí é o 10-90, uma técnica maravilhosa do Sr. Paulo Vieira, que é 10% que acontece, 90% é como você reage ao que te acontece. Exatamente. Ah, a pessoa te respondeu atravessado. É 10%. Como você vai reagir? Você pode falar, não deve ter tido um dia bom, brigou com a mulher em casa, tá, sabe? E aí você pega e desconsidera. Mas, ainda falando da trajetória, só pra finalizar, no meio disso tudo, o que eu mais identifiquei, porque daí eu fui estudar masculinidades. Por que os caras estavam se abrindo comigo na pandemia e não estavam procurando ajuda? Não estavam indo no terapeuta? Eu vou na terapia quando eu preciso. Mas nós aí tem a somos mulheres. crença. Exato. Exato. E aí eu fui estudar as masculinidades, eu fui estudar o machismo a fundo, eu fui entender o que é a caixa dos homens, fui entender como que os homens são criados. E aí já deixo até uma dica pra vocês que estão assistindo, homens e mulheres. O Silêncio dos Homens é um documentário que tá aqui no YouTube, feito pelo Instituto Papo de Homem, que mostra traz todos os dados e mostra exatamente o que é o machismo no Brasil. E no mundo, de uma certa forma, mas os dados Que brasileiros. interessante. O quanto os caras não conseguem se abrir. Eles não se abrem entre eles, entre os amigos. Eles não conseguem fazer isso. E isso traz... Isso aí é papo pra gente conversar mais um programa inteiro. Mas esses dados alarmam o quanto essa violência que ainda existe vem exatamente desse lugar, né? Homens matam mais e se matam mais por não poderem falar das suas emoções. Então, assim, a gente precisa ouvir os homens, a gente precisa dar esse espaço. E eu não sou aquela mulher que passa pano. Eu bato quando tem que bater e ajudo quando tem que ajudar. Então, às vezes, um cara chega pra mim chorando, que tá querendo se matar porque terminou um relacionamento, e conversando com ele, eu percebo que ele era extremamente tóxico, abusivo. E aí, se ele quiser me ouvir, ele vai ouvir. E graças a Deus, muitos já passaram por mim, perceberam e chaves viraram. E eu consegui tirar vários homens desse lugar, porque eles não percebiam. Eles viam o pai fazendo isso com a mãe, eles reproduzem. Eles acham que isso é o certo de se relacionar. Ele dominar a Exato. mulher, ele achar que ele tem que ser... Porque é a cultura que ele vivia. Exatamente. É. Porque infelizmente, um homem mostrar a sua sensibilidade, infelizmente, na geração atual que chegou agora, né, que nós estamos vivendo, Coloca em xeque a masculinidade. coloca em xeque, exatamente. Então, o cara, ele não é o cara que meu pai me ensinou a não chorar, meu pai me ensinou a bater, meu pai me ensinou que eu não posso levar Desaforo pra desaforo casa. pra casa. Então, Assistam esse documentário, vocês vão ver incrível, os vou relatos. assistir com certeza. E assim, muitos relatos, no Brasil inteiro, Nossa. em vários estados, pra poder E entender. eu queria fazer uma reflexão contigo aqui, né? A gente. E aí do lado oposto da coisa agora, tá? Porque agora me veio um negócio assim. A gente, né? Eu sou uma defensora, né? Eu não levanto bandeiras, não gosto de levantar bandeiras. Mas a gente vê esse empoderamento feminino que a gente faz, por vezes, muito pesado. Eu não acho que as mulheres precisam ser. Eu não acredito que a gente tem que ser nada. A gente não tem que nada. Nada. A gente não tem que nada. A gente tem que falar, talvez eu possa tentar isso, ou vou me esforçar para. Eu acredito muito no esforço, então é isso. Mas eu fico pensando, né, a gente tem muito levantar de bandeiras que, a mulher tem que fazer dessa forma, tem que... E eu fico pensando, cara, a gente não tá reproduzindo o que talvez a gente faz, né, com o que a gente fez com os homens. Exatamente. Né? Te ouvindo falar agora, sabe, assim, me veio essa reflexão, E muitos será que a gente momentos eu não me pode estar pergunto- fazendo isso com as nossas meninas? Porque a gente tem, né? Tem que ser forte o tempo Tem que todo. Me preocupou, sabe? Ouvindo a Renata agora, me preocupou, assim. Porque eu gosto muito... A minha filha, ela é extremamente lógica pra muita coisa, né? E eu fui criada... Minha mãe sempre falou, trabalhar não é bom, não é bonito, é uma questão de necessidade. E eu fui criada dessa forma, e eu executo dessa forma. Muitas coisas que eu faço é dessa forma. E eu cheguei onde eu cheguei até hoje dessa forma. Então, a minha filha é criada dessa forma. E tem horas que eu dou uma puxada mais pesada nela. E eu te ouvindo agora, eu falei, será que eu não tô reproduzindo o lado masculino que a gente não deveria? Eu acho que esse é Né? o desafio da maternidade, né? Meu Deus, eu tô me vendo na minha filha. Porque agora, te ouvindo, porque eu acredito muito nisso, né? A gente, né, olhando os homens, não chora. Não faz sente, isso, não sente, sofre. não sofre. Aí a gente fala assim, eles estão pegando pesado. A gente coloca os CEOs, né? Só tem homem assim, assado, frito, cozido, parará, parará. Mas a gente empregou isso, né? E por vezes, se a gente voltar no passado, nós mulheres fizemos isso, né? Porque as mães comandavam muito as casas no passado.
né? Vem de uma família de uma parte, um lado é matriarca total. É matriarca. Que os né? homens eram submissos, assim. Porque, né, vamos pensar como é que eram as educações no passado. Era a base da régua e do milho, É isso. né? O que é régua e o milho, né? Gente, era... Faz, né? Vou bater com a régua. Como é que eram as escolas no passado, Sim. né? Muito nos modelos de hoje, aquelas cadeirinhas enfileiradinhas, Acho que, né? na verdade, é saber ponderar, né? Tipo, é que a Exato. gente usa o exemplo do homem aqui, porque tem sido o enredo, mas essa pressão do tipo, não chore, seja forte, você é mais do que isso, né? Acaba sendo aquele peso, seja no homem, seja na mulher, do tipo, eu não posso chorar, eu não E é o posso que a gente tá mostrar minha vivendo agora. sensibilidade. A nossa vida é muito difícil pra eu chorar. Tati, e é o que a gente tá vivendo a crise das mulheres agora. Exatamente. Que se cobram por não conseguirem ser fortes o tempo inteiro. Então, assim, olha onde os homens se Exatamente. levaram com essa postura. E a gente tá tentando ocupar esse lugar. Exatamente. Deveria ser o contrário. E mais do que isso. O meu trabalho, quando eu falo... E aí eu fui até criticada por algumas amigas quando eu decidi fazer o Sua Brother. Mas você vai ajudar homem, logo você? Porque só pra vocês entenderem. Essa eu guerra que não faz cresci sentido, né, ouvindo gente? a minha mãe falar pra mim. Minha mãe médica. E ela falava assim, você não tem que depender de homem pra nada na sua vida. Homem vai contribuir com um mero espermatozoide quando você quiser ser mãe. Eu fui criada por uma feminista decidida dentro de casa. Então eu tive muitos problemas de relacionamento no começo, porque eu não deixava o cara pagar uma água pra mim. Assim, eu queria ser completamente... Não, você tá querendo me dominar? Foi muito... Então eu tive que fazer um baita Você de um também trabalho tive que fazer em mim. o seu autoconhecimento. Exato. E quando eu comecei o Sua Brother, eu tinha uma linguagem muito incisiva também, porque eu falava, não, eles precisam me respeitar. E eles já me respeitam, assim, é uma das perguntas que mais rolam. Você não é assediada? Zero. Zero. Eles me chamam de brother, eles me E eles te enxergam respeitam. como brother. Exato. Assim, é muito impressionante. Eu sou zero assediada. Eles me respeitam demais. E a gente não precisa ter esse lugar pra ser respeitada. A gente não precisa Exato. querer ser como eles pra ser respeitada. Exato. E Porque aí, a gente tá exatamente nessa época. A gente tá numa época dizendo, homens, sejam sensíveis. Mulheres, sejam fortes. só que daí o que acontece? Quando o cara começa a mostrar... Exato. Só que, Tati, Essa olha é a a minha crise que a gente tá reflexão, vivendo. tipo, Porque o olha cara isso. fala assim, Renatinha, tá bom. Eu quero mostrar minha vulnerabilidade, que vulnerabilidade é diferente de vitimismo. Isso é uma coisa que eu ensino pra eles. Completamente diferente. Quando o cara vai mostrar a vulnerabilidade pra uma mulher que quer ser forte o tempo inteiro, ela não aceita. Ela tá julgando esse cara. Então eu falo que as mulheres perpetuam o machismo também. Sim. A gente tem que mudar Sim. a postura dos homens, mas preparar essas mulheres pra aceitar esses caras que vão conseguir dar uma respirada e falar, cara, eu não vou ser uma bomba relógio. Porque esse estouro, essa violência que continua aumentando, porque deveria diminuir. Se as mulheres estão conquistando espaço, não deveria diminuir. Então, eu me sinto como uma ferramenta de diminuir a violência contra a mulher. Porque se a gente tem homens mais funcionais, que conseguem falar sobre os seus sentimentos, que conseguem identificar... Dominar as emoções. Exato, dominar as emoções, trabalhar autocontrole, se entenderem por que eles estão sentindo aquilo e não partir para uma violência, nem contra eles, nem contra as pessoas, a gente diminui a violência. Exatamente. Então, assim, não é o caminho só da mulher se empoderar. Esse caminho tem que continuar com Sim. muito cuidado para que a gente não se torne o que a gente sempre criticou. É. Exato. E para que a gente consiga dar espaço também para eles conseguirem mostrar um outro lado que eles nunca puderam até hoje. Eu acho que a Exatamente. chave do sucesso é a gente se empoderar. Sim, mas não abandonar uma das coisas que a gente, né, sempre teve com maestria, que é a sensibilidade pela O feminino. o feminino feminilidade. e talvez dar a mãozinha ali pro autoconhecimento, né? Continuar abraçando o autoconhecimento. Acho que Exato. se os homens tinham vergonha de usar o autoconhecimento e se empoderem disso, usem a ferramenta e mulheres continuam com o seu Exato. com o seu maestrismo ali, né, no feminismo e continuem com a ferramenta do autoconhecimento. Não percam isso. Exato. Porque senão a gente, lá na frente, só vai inverter a polaridade. Exato. E a gente vai ter problemas iguais, como a gente tá tendo essas mulheres sofrendo. Exatamente. Eu não tô dando conta de tudo, mas eu tinha que estar sendo forte. Não, eu não tinha ser humano. Eu falo, Não homens, tem que. antes de vocês serem homens, vocês são seres humanos. Mulheres, antes de vocês serem mulheres, mães, empresárias, funcionárias, empreendedoras, vocês são seres humanos e a gente tá aqui e a gente pode sofrer, a gente pode chorar e a gente não vai ser forte 100% do tempo. A gente Exatamente. pode ser vulnerável, sabe? E aí, Rê, vamos de novidades agora, né? Daqui Vamos a de pouco novidades. o diretor já Por tá quê? ali, ó, Trazer- levantou. eu tava olhando, eu O falei, tempo Já meu olhou Deus, pra Gi. cara. O tempo ruge. E aí você entendeu, então, qual que é a sua voz nesse público masculino, ganhou uma grande notoriedade no Instagram e
recentemente inaugurou o seu canal no YouTube para continuar dando voz, recebendo convidados. O enredo é esse. Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Na verdade, eu comecei o canal em 2017. Quando eu fui fazer o podcast, eu decidi continuar no mesmo canal. Então, eu fiz o podcast lá. Então, tem, tipo, uma aba, uma playlist com os episódios do podcast. E aí, agora, eu decidi ir além de um podcast e ter um programa mesmo. Pra que eu consiga ficar mais solta, pra que eu consiga fazer tudo que eu quiser dentro daquele canal. Continua sendo no mesmo canal. Ele só tá repaginado agora pra um novo formato. Então agora é o programa Sua Brother. A minha intenção vai continuar sendo a mesma, assim. Inspirar e informar homens. E ajudar esses caras a se relacionarem melhor com eles mesmos, com o mundo, com as mulheres, com as pessoas. Justamente com esse intuito que eu falei, que quando a gente tem pessoas mais funcionais, né? E aqui o meu público-alvo são homens, a gente consegue ter uma sociedade mais funcional também e mais saudável em termos de relacionamentos. Então, o podcast é pra isso. O podcast não, o programa. Tá vendo? O programa. Ó, e o meu diretor tem vontade de me bater ali e falar, para de falar podcast. Falou, é verdade, é o programa. Então, meu programa agora tem esse intuito. E qual que é essa ideia? Você vai trazer convidados? Sim. Famosos? Sim. Você vai convidar o teu público do Instagram, talvez? Vou levar aluno, ex-aluno, vou levar brothers que me acompanham, vou levar especialistas, vou levar homens famosos que inspiram. Sempre quem tiver uma história interessante pra contar. E sempre legal. puxando esse viés muito mais do comportamento do relacionamento. Não tanto Sim. pra falar de carreira, sabe? Mas tipo, beleza, como um empresário que tem 3 filhos, uma carreira louca, consegue conciliar, dar atenção pra mulher, pros filhos e... Então é mais essa legal. parte humana, assim, que eu quero trazer, sabe? Pra gente conseguir pescar boas histórias, boas experiências. Eu ia falar isso agora. Vamos brincar, Mais boa uma, experiência. porque a experiência boa precisa ser compartilhada, não é As mesmo? ruins também, né, Tati? As ruins também, exatamente. As ruins também, a gente tem que sobre aprender como não com fazer, todas. é verdade. Exato. A gente teve uma entrevistada aqui que falou isso, que a gente precisa contar os caminhos tortuosos também, porque os caminhos Exato. tortuosos também ensinam, é verdade. Exatamente. Exato. Então, usa esses últimos minutos, Rê. Olha para essa câmera e convida o pessoal. Fala mais aí onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais, no Instagram, no programa, agora no YouTube. Programa, isso. Aqui no YouTube mesmo, vocês podem procurar Programa Sua Brother. Vocês vão ver todos os conteúdos que eu já faço desde 2017. Então, tem vídeos e vídeos sobre vários assuntos. Além dos episódios antigos do podcast, vocês vão ver lá também. E os programas novos agora do Programa Sua Brother. No Instagram, muito fácil, @Renatinha Diniz com Z. Lá eu compartilho pílulas, vídeos menores também com várias dicas sobre relacionamento, comportamento para homens. É um pouco do meu dia a dia, do lifestyle, de coisas que eu incentivo vocês para treinar, para se cuidar. O autocuidado é muito importante também, porque dentro desse machismo enraizado, a gente tem a falta do autocuidado do homem. Sim. E deixo essa dica, de novo, que eu já falei do documentário, para vocês entenderem um pouco mais o universo e o trabalho que eu tenho por trás de tudo isso, que é O Silêncio dos Homens. Assistam para vocês entenderem os dados, que eu acho que quanto mais pessoas entenderem o que de fato, quando a gente fala machismo, fica muito superficial. Entender de fato, em números, o que é o machismo no Brasil, a gente... E entender o lado humano, porque a gente vê muitos homens chorando ali, explicando o que eles passaram, fica muito mais palpável da gente olhar e falar, nossa... Se eu ouvir um pouco mais meu amiguinho que tá aqui, eu consigo melhorar essa situação, consigo contribuir de alguma forma. sim. Então, acho que é isso, meninas. Eu agradeço muito a oportunidade de ter contado A minha gente história, que falado agradece, para caramba Rê. aqui, ó. Falei muito. De ter contado, de ter compartilhado. Espero que tenha agregado pra vocês, pro Com público de certeza. vocês. Obrigada pela oportunidade Muitíssimo mesmo. obrigada mesmo. Muita que gratidão. agradeço, Uma honra ter imagina. você aqui. Honra é minha. E você, pessoal, gostou? Compartilhe esse conteúdo com quem você acha importante. Manda lá no grupo da família, nos amigos. Sabe aquele grupo de brothers? Compartilhe isso. esse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo. Aproveita e nos segue nas redes sociais. Se você tá vendo pelo YouTube, corre lá no Instagram, Experiências Conta _podcast. Segue a gente por lá. Estamos também no Spotify. Vai lá, pegou o trânsito, vai escutando a gente. Conteúdo que sempre agrega você. Tenho certeza que esse conteúdo é mais um conteúdo para fazer o seu dia ainda melhor. Muito obrigada pela tua audiência. Quero agradecer também as pessoas que têm acionado a gente no LinkedIn. A gente também tá no LinkedIn, Experiências Contam. Eu, Tatiana Souza, Daiane Andrade, a gente tá adorando receber todos os directs que vocês mandam pra gente lá. Tem sido um prazer fazer esse network, esse contato com vocês, viu? Obrigada pela aula. Imagina, aula Esse nada. episódio vai pro ar
às 18 horas, a Rê vai pro ar. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Às É verdade. 20 horas, Logo então, menos. ó, dá super tempo, terminou aqui, corre pra lá, É isso. né? Já assiste, mate a curiosidade, comenta, manda os feedbacks, é isso que a gente mais adora. E como a Rê comentou aqui nos episódios, se a gente impacta uma pessoa, a gente já fica extremamente feliz. Então, muito obrigada por todos os feedbacks e até a próxima. Beijo, Gratidão, beijo. meninas. Tchau, Obrigada. tchau.